Começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 63, o programa número 13 do ano de 2016. Você ouve um barulho no fundo e este barulho é Vitor Guedes, que tá jantando, né, Vitão? Pode falar qual o prato de hoje à noite, qual o prato deste Podcast 63, fora o Botafogo, que o Corinthians papou em Ribeirão Preto. Vitor Guedes, tudo bem? Tudo bem, acabo de chegar da Pátria Educadora, onde acabo de lecionar, e eu estou comendo, nesse momento, vinagrete com vinagrete. Vinagrete é a mistura, é tudo. Não tem pão nem mistura, é só o vinagrete. Esse é um prato Corinthians, né, Vitor Guedes? Vai Corinthians total. Eu não vou xingar o Kassab que tirou as barraquinhas de pernil, que dessa vez a culpa não é dele, é minha mesmo, que não tem mais nada na geladeira. A culpa, então, é do administrador da casa, que no caso é você mesmo, né? Sou eu mesmo. E do Lerite, né? Não tá fácil pra ninguém a crise. Tá certo, tá certo. Mas o ouvinte do Podcast Irmão quer saber sobre o time do Corinthians, não quer saber sobre o Olerite de Vitor Guedes. E para falar um pouco mais sobre o Corinthians, o nosso convidado especial de hoje, Teleco 1910. Tudo bem, Teleco? Mas desde quando eu sou convidado especial que eu tô em todos? Sempre, você é sempre convidado especial, Teleco, porque você é membro fundador do Podcast O Irmão. Teleco é que nem aquela mosqueteira que tá todo dia na porta do clube, no estádio. Que mais ou menos. Mais ou menos. Aquela senhora, aliás, um abraço pra ela, que ela ouve todo o programa nosso. É verdade, ela me telefonou, inclusive, querendo um autógrafo seu, Vitão. Esqueci o nome dela, mas fala que eu mandei um coraçãozinho no ar. Boa noite aos ouvintes. Por falar em coraçãozinho no ar, temos novidades dele hoje. E você, Marcos Belo, o que você tá jantando? Estou comendo um clube social, propaganda de graça. Qual que é a marca do clube social? Deixa eu ver aqui. Nabisco. Clube social da Nabisco é minha janta de hoje. Uma propaganda, uma dica pra quem quiser. Com água, sem gás. Fica muito bom. Depois tenta cantar o hino com 3 na boca, que fica legal. Uma brincadeira interessante pra você fazer. Mas bem, eu gostaria que hoje o podcast fosse rápido, porque minha lagosta tá esfriando. Tá bom. É um fronha, né? O Teleco foi com a babá nas manifestações, Foi dele a foto. Você sabe que eu não fui nas manifestações, né, Marco Belo? Alexandre? De onde você Marco Belo. Alexandre? Não, porque por causa dele, o Alexandre Pato. Eu até pensei alguma coisa assim. Aí na hora que eu vi um pato gigante na Paulista, onde tá o pato, eu tô fora. A gente pode começar então falando sobre ele, porque o Teleco falou que tem novidade do pato. Fala aí, Teleco. É uma meia novidade, né? Estão falando que o Chelsea queria devolver o pato pra gente. Saiu no The Sun. The Sun. Jornal inglês. Cara, é muito difícil acreditar que uma coisa dessa vai acontecer. A gente tá mencionando, mas eu acho que o único que eu aceitaria de braços abertos aqui, pelo menos na torcida, seria o Vitor Guedes. Sai zica. Mas ele poderia jogar no time misto, Vitão. Aliás, alguém falou pra você que o time misto jogou e ganhou? Então, eu recebi algumas mensagens no Twitter de ouvintes nossos perguntando o que eu ia dizer sobre isso. Eu pensei em fazer como o Tite me poupar, mas não tem problema. Eu disse aqui, não mudem minhas palavras, caros ouvintes, que seria um absurdo poupar o time contra o Santos e contra o São Paulo, que já aconteceu, e no próximo clássico contra o Palmeiras, e jogar com o time completo contra o Botafogo. O Corinthians vai se classificar, tem apenas 3 jogos que interessam a torcida na fase de classificação, que são os 3 clássicos, e não faz o menor sentido na minha cabeça poupar contra o Santos, e será para jogar completo contra o Botafogo, era para fazer o contrário. E jogou com um time misto, enfim. Time misto é que nem pênalti com cavadinha. Quem escala e quem bate tem a obrigação de fazer e ganhar. Se fizer o pênalti cavadinho, não meter um Matheus Pereira, tudo bem. Agora, se fizer um Matheus Pereira, um pato, é cornetado. Quando você faz o time misto, você tá abrindo mão, você tem que saber o que você vai fazer. Ganhou do Botafogo, aliás, jogou melhor que o time titular. Eu acho, não sei se os amigos concordam, que foi a melhor atuação do Corinthians nesse ano. E eu queria inclusive perguntar pro Marco Belo, que estava lá em Ribeirão, não sei se ele lembra, porque deve ter tomado vários chopes no Pinguim, não sei se ele lembra do que ele perguntou, mas ele estava na coletiva. Eu gostei muito do Balbuena. Se há alguma chance do Balbuena barrar o Iago para quarta-feira contra o Cerro.
Pra quarta-feira, nenhuma, Vitão. Eu lembro muito bem, fui ao Pinguim, não tomei chopp, mas comi uma porção de provolone à milanesa muito interessante lá no Pinguim, recomendo. E junto com o Luiz Henrique State, operador técnico da Rádio Transamérica, já que hoje é um programa verdade, né? A gente conta em cada detalhe, assim. E lá em Ribeirão Preto, inclusive, com muita chuva, eu discordo de você que foi a melhor partida do Corinthians, porque o Botafogo de Ribeirão Preto é uma porcaria de time. É horrível o time do Botafogo. Um time que tem Moradei de titular no meio de campo. Moradei que há 10 anos já era um péssimo jogador, imagina hoje. E o Moradei foi o encarregado de ser o destruidor ontem, por isso que o Corinthians jogou à vontade. Tá explicado, Moradei era titular. E só o seguinte, Bela, não te interrompendo, nisso nós concordamos. Mas o Corinthians enfrentou o Capivariano, que não é muito melhor, e foi uma vitória ali... Na Bacia das Almas. Enfim, o Corinthians jogou bem. Não tô falando que o Corinthians jogou mal, mas não teve adversário. Não teve, mas a gente jogou esse ano, parece que eu sou corintiano, não posso falar meu time, né? Mas o Corinthians jogou várias vezes esse ano contra ninguém e não mostrou esse futebol de ontem. Não que Sim, foi eu. Concordo. É nesse ponto que eu quero dizer. Não tô dizendo que o Botafogo... Aliás, o Botafogo tá na zona do rebaixamento. Mas eu fiquei satisfeito com a produção do Corinthians. Gostei muito do Balbuena. Gostei até do Williams, que eu sempre corneto, achei que jogou bem. Felipe só não dá pra falar que, por exemplo, eu já ouvi gente falar, o Danilo voltou a jogar aquela bola no meio de campo. O Danilo pra mim foi horrível, apesar do gol foi muito ruim. Até fazer o gol era o pior do Corinthians, também não gostei dele. E também não gostei do Luciano. Acho que os dois, eu gostei muito do Giovanni. Pra mim, Giovanni Augusto e Maicon foram os dois melhores em campo. Desculpa. Cuidado com o vinagrete aí. E gostei muito do Balbuena também. Só no podcast Mão você vê o cidadão comentar sobre o Corinthians e engasgar com vinagrete ao mesmo tempo. Mas respondendo a sua pergunta, Vitor Guedes, o Tite foi questionado sobre a boa partida do Balbuena e se ele teria chance de barrar o Iago já pro próximo jogo. O Tite foi bem claro, ele disse, como é que eu vou tirar o Iago que tá jogando bem? Como é que eu vou tirar o Felipe que tá jogando bem? Daí ele foi perguntado, mas o Balbuena tem mais experiência que o Iago. O Tite deu risada e falou assim, se fosse pela experiência eu não teria colocado o Maicon hoje, não iria colocar o Maicon na quarta-feira, até adiantando a escalação de quarta-feira no lugar do Rodriguinho. Aliás, abrindo parênteses, vão jogar o Maicon e o Luciano na quarta-feira nos lugares do Rodriguinho e do André. Mas o Tite falou, eu não teria colocado o Maicon se fosse só pela experiência, eu não teria começado a jogada. Ele começou a viajar nas histórias da vida dele e tal, mas em síntese ele deixou bem claro que é uma coisa que a gente já tinha falado aqui, o Balbuena vai ser titular do Corinthians uma hora ou outra, a dupla vai ser Felipe e Balbuena, mas para isso o Iago vai ter que ou machucar, ou ser suspenso, ou começar a jogar mal uma série de partidas, coisa que ele não fez ainda. Ele jogou mal um jogo ou outro, um tempo ou outro, acho que ele não fez nenhuma partida horrível, o Iago, ele fez tempos ruins, mas depois se recuperou nas mesmas partidas. A pior partida foi do Felipe, né? Felipe contra o Cerro Porteño foi bizarro. Felipe foi horrível contra o Cerro Porteño, mas por exemplo, contra o Botafogo já foi bem, já voltou a ser seguro. Sim. E conhecendo o Tite, ou o Felipe ou o Iago, um dos dois vai ter que ter uma série de partidas ruins, tipo jogar 3, 4 partidas ruins, daí sim o Balbuena vai entrar. E isso não vai acontecer tão cedo, Vitão. Então, respondendo tua pergunta, quarta-feira, Felipe e Iago. Então o time pra quarta-feira é Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel. Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Maicon, Guilherme, Luca e Luciano. Exatamente. Olha, queria ouvir a opinião dos amigos. Ao contrário do que eu achei que o Wendel seria barrado, mas não será barrado e vai jogar contra o Cerro Porteño. Cornete, que essa é a sua função principal aqui, Vitor Guedes. Não, eu queria a opinião dos amigos em relação ao Wendel. Ele foi bizarro lá contra o Cerro Porteño, mas não foi o único. Não sei se enfim, eu até entendo a manutenção dele do time. Agora, eu acho que o Bruno Henrique, não lembro de uma boa partida dele esse ano ainda. Não sei se era o caso já de mudar ali o volante. Não sei o que os amigos pensam. O Luciano tem que jogar porque o Danilo realmente fez o gol, mas não dá mais, não tem outra opção. Romero não é 9, né? Aliás, o Romero eu não sei o que ele é, mas não é 9. Ele é um falso 9, um falso 7, sei lá o que ele é. Romero é um 42, assim, deveria ser a quarta ou quinta opção num time que tivesse um elenco bom. Embora eu tenha dito, inclusive aqui em todas as minhas tribunas, que eu não trocaria o Marcial pelo Williams, e não trocaria ainda hoje, mas o que tá jogando de bola o Bruno Henrique, que é nada, é o Catanossi, o Imbu, sei lá
Eu daria uma chance aí pro Williams, ou não sei se você que tá assistindo mais treino que eu, Beto, fazer essa cabeça de área. Passando um trem aí, Vitão. Espera o trem passar e isso, dá um tchauzinho pra ele, agora volta. Continua. Eu não sei de onde foi esse barulho. Não, se você não acha que tem alguém treinando aí, que você acompanha mais que os treinos, melhor que o Bruno Henrique pra fazer essa função de cabeça de área. Seria o Christian. A minha primeira opção pelos treinos seria o Christian, mas o problema é... Eu confesso que eu não sei qual é, porque o Christian tá bem fisicamente, é um jogador experiente, apesar de já ter uma idade avançada, mas ele corre muito nos treinos, não é aquele cara que você fala, tá se arrastando nos treinos, se esconde, não, cara, além dele ter uma boa relação, me parece, assim, com os outros jogadores, eles brincam, dão risada, enfim, o Christian tá bem enturmado, ele corre muito nos treinos e participa bastante, sempre ele era escalado no time reserva, né, o titular joga contra o reserva, em todo coletivo, ou até nos trabalhos táticos, né? Sempre o treinador forma 2 times e o Christian vai muito bem. Então eu não sei realmente, se eu soubesse falaria aqui, mas eu não sei qual é o problema. Seria o Christian. Mas ele tá sendo escalado de primeiro volante, Marco? Não, ele foi contratado para ser segundo volante. Segundo ele volante, posição do Elias Isso. ou do Michael. Ele estava jogando na Europa como meia, inclusive, como terceiro homem de meio de campo. Ele foi contratado para ser o segundo homem, já seria um recuo. Mas o que eu tô falando é, saindo o Bruno Henrique, o melhor primeiro volante do elenco é o Christian, apesar de não ser a posição para o qual ele foi contratado. Mas ele, quando jogava no Corinthians na primeira passagem, ele era primeiro volante e sabe fazer a função. E foi onde ele jogou melhor na carreira. Foi a melhor fase dele. Sim, na época do Ronaldo. Ele jogava inclusive com Elias naquela época. E tirando o Christian da jogada, porque o Tite não vai escalá-lo, não sei porquê, como eu já disse, com o Williams eu deixo o Bruno Henrique. Se for pra pôr o Williams, eu deixo o Bruno Henrique. E através do @podcastmão, daqui a pouco a gente vai ler mais participações de ouvintes no podcastmão, mas já que você tocou nesse assunto, Vitão, o Alex Miranda pergunta aqui pra gente o que vocês acham do Tite testar o Iago de primeiro volante, já que ele já jogou assim. Essa eu não tinha pensado, uma ideia do Alex Miranda, nosso ouvinte. Bom, eu não achei que o Iago foi bem de lateral esquerdo, nem improvisado, enfim. Acho que o Iago tem feito uma boa temporada de zagueiro e eu não vejo o perfil dele de meio campista. Eu não acho uma boa, não. Só se não tivesse outra opção. E tem outras opções no elenco. Tem o próprio Williams, tem o Christian, enfim. Eu não faria isso. E aí, Teleco? Eu acho que ele ainda tá tentando se firmar como zagueiro, mas por que não pode ser o primeiro volante? Ele tem. Se ele tiver a mobilidade necessária, né? Ele já jogou até de lateral esquerdo, né? e quebrou bem o galho ali. Acho que de repente podia ser uma boa opção, sim. Eu só não lembro quando que ele jogou como primeiro volante. O Alex Miranda escreveu que ele já jogou assim. Deve ter sido na base, né? No profissional ele só jogou de lateral esquerdo e zagueiro. Exatamente. Então, você pode mandar a sua pergunta aqui pelo @podcastmão, porque a gente vai falar da tua pergunta, vai responder na medida do possível. O Rodrigo Timão 9, por exemplo, gostaria de saber a opinião de vocês se já tá na hora do Balbuena ser titular. O Vitão acabou de falar disso, na opinião do Vitão já deveria, né, Vitão? Eu testaria, enfim. Eu acho que ele fez bons jogos, seguro. Tem experiência internacional de seleção paraguaia, enfim. Não que o Iago esteja mal, mas eu acho que é um jeito do Tite trabalhar, não dá nem pra cornetar, porque funcionou a vida inteira. Ele dá valor pra quem já tá no time primeiro, entrar aos poucos, e pra quando a pessoa ganhar a posição, não ter o menor questionamento. Talvez hoje, eu concordo, alguns não concordariam, enfim, até entendo o Tite. Mas eu acho que o Balbuena é mais seguro que o Iago. E aí, Teleco? Eu acho que é bom jogador. Eu acho que eventualmente ele vai conseguir o caminho dele, né, de ser titular. Mas também tem outra coisa, né? O Tite, ele tem esse jeito de gerenciar o elenco. A gente não pode negar que tá dando certo, né? A gente não ouve nenhum jogador reclamando em público que tá sendo maltratado, tentando forçar. E com o Tite é bem tranquilo. O único que fez isso aí foi o Dracena, né? E foi embora já. Exato. A gente ouve histórias de jogadores insatisfeitos, mas como você disse, nenhum fala publicamente, né? As coisas são resolvidas lá dentro. O Tite, uma das melhores coisas do Tite é justamente saber gerenciar um elenco. O Luiz Melo com 2 L's, escreve aqui: me perguntaram para escolher 4 pessoas no mundo para jantar. Eu respondi: quero jantar com Teleco, Vessone, Vitor Guedes e Marco Belo. Ó que beleza, Vitão. O Luiz Melo, de 4 pessoas no mundo, escolheu
nós 4 pra jantar, eu aceito, não sei vocês. Também e você aceito, viu, né, Luiz? O Vitão come vinagrete, o Marco Belo come uma bolachinha. Acho que o negócio vai sair bem em conta, viu? Agora, mas o Teleco já é uma lagosta, né? É melhor ele jantar só comigo, com o Belo e com o Vessone. É que o Vessone come que nem eu, mas ele come só coxinha, quibe, mas é uns 50 quibe, uns 40 coxinhas. O do Vessone vai sair caro também. Mas um abraço aí pro Luiz Melo que falou da gente aqui. Estamos esperando o convite formal. A Carolina Leonel, galera do Corinthians, bora ouvir as vozes da sabedoria no podcast Mão. São os melhores comentários sobre os jogos e contratações. Um abração. Um abração pro Euclésio Souza, pra Andréia Mantovani, Douglas Pacheco, que falou que prefere o podcast Mão do que outros podcasts por aí. O Leonardo Carvalho também falando da gente. O Roberto Aires, Marcelo SC. Eu tô procurando mais perguntas. Quando você mandar a sua pergunta aqui pro @podcastmão, manda seu nome e logo em seguida a pergunta pra gente diferenciar dos outros tweets. A Diná26 também tá falando pro pessoal ouvir o @podcastmão. Aqui, o Felipe Vernilli falou: fiquei confuso, a caixa fica ou sai? Ele tá falando do que a gente falou sobre a caixa no último podcast e parece que saiu no UOL um negócio oposto, né, no dia seguinte, Teleco. Por isso que eu falei do horário que eu tava dizendo da informação, isso pode mudar. A caixa está viva ou morta? A gente não sabe. Pelo jeito, agora as últimas informações, está? Tá viva. Hoje, dia 14/3, às 23h35, está viva. E você acha que fecha só o peito ou fecha peito e costas? Daí não sei se vai fechar o peito, se vai abrir o peito, fecha se vai peito se não vai. Fecha o peito com a Sabrina Boing Boing e ainda canta o Chub espanhola em homenagem a Sai Guarabira. Não dá, né? Esse negócio do Corinthians da caixa, que era 30, parar e voltar, é do que eu falei a última vez. A venda do Mendonça, a venda do Pato, aquelas coisas que não dá pra entender. Então, se o ouvinte tá confuso, tô confuso e meio, não vou opinar sobre o que não dá pra entender, não é verossímil. E já que a gente tá falando do Twitter, eu falo pro ouvinte que pode participar da promoção do Podcast Mão número 63, que é esse programa que você tá ouvindo neste momento, no seu carro, na sua casa, no carro, no ônibus, no trem, no metrô, no skate, na bicicleta, onde você estiver, no seu tablet, no seu celular, no seu computador, no seu fone de ouvido, sei lá onde mais que você pode ouvir o Podcast Mão, mas enfim, Podcast Mão 63 você coloca no Twitter, #PodcastMão63 e você vai concorrer a um super prêmio da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. O Nelsinho tá oferecendo o prêmio, você viu a foto do prêmio no Twitter e seria legal de repente você até retweetar essa foto e colocar em cima #PodcastMão63 e no próximo programa a gente vai falar quem será o vencedor de mais esse prêmio super especial da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. E continua valendo contra tudo e contra todos os 20% de desconto da mega loja do Timão no Parque São Jorge. Se você for lá e disser que você ouve o Podcast Timão, você ganha 20% de desconto em qualquer produto da loja. Se você levar 8 produtos, você leva 20% em cada um dos 8. Então vai sair um descontaço para você comprar o seu produto do Corinthians, que pode ser camiseta, boné, calção, mas pode também ser chaveiro, caneca, se você quiser fazer um churrasco, tem todo o material pro churrasco. Se você for colecionador, tem material também para colecionar, enfim, tudo com 20% de desconto na mega loja do Corinthians no Parque São Jorge. Tem até livro do Vitor Guedes por lá. É isso que eu ia falar. Eu ia fazer um jabá, né? Então vamos fazer o jabá. Paixão Corintiana. Você é corintiano, Vitor? Não, mas a gente é ficção, né? Faz de conta. Meu filho chapa, seria mais coincidência. Não, só pra checar, é que às vezes eu não tenho uma indicação. Quando erra o plural, assim você fala, deve ser corintiano, né? Mas enfim, o livro tá lá na venda no Poderoso Timão, Paixão Corintiana. O prefácio é da minha irmã, que ao contrário de mim, revela o time dela, Marília Ruiz. Meu irmão Marcos Guedes escreve também. A orelha é do segundo Basílio mais importante do mundo, o tal de João Roberto Basílio. Então, quem quiser, tá lá, Paixão Corintiana, a paixão de um povo pelo seu time. Você é irmão da Marília Ruiz, Vitor Guedes? Ela é minha irmã porque ela é um ano mais nova que eu. Ah, tá certo. Tem muita gente que pergunta, é legal até a gente falar sobre isso. Convide a participar conosco do Podcast Mão um dia desses, Vitão. Bom, dá. O problema é que a nossa gravação é tarde, né? E às 11 horas ela tá com meus dois sobrinhos lá, um de 3 anos e um de meses.
E aí, né, mas enfim, já vou convidar a Marília Ruiz, que é Guedes igual eu, né? Assim como eu sou Ruiz como ela, sou o Vitor Ruiz Guedes, ela é Marília Ruiz Guedes, mas ela não é equilibrada como eu, você sabe, né? Dela e Marcos Guedes, o irmão caçula também. Sabe aquele Marcos Guedes, que você conhece bem, o popular Caju, repórter do Corinthians da Gazeta Esportiva, que é meu irmão, e é corintiano, um pouco fanático? É assim, nos almoços de família, aquelas coisas, me chama de ex-corintiano atividade, que ele diz que eu sou muito light. Mas por quê? Ele acha que você é light. Exatamente, ele acha que eu sou muito... você não é mais corintiano, você... Ele é da Talibã, né? Não é equilibrado como eu. Não, o popular Caju, o Marcos Guedes, ele é muito interessante que ele acha que o WhatsApp é muita modernidade, que o celular com imagem é muita modernidade. Ele tem aquele tijolão. E que mais que ele acha modernidade? Tudo é modernidade. A gente fala com ele, mas você tirou foto pra postar? Que postar que nada? Postar é coisa de fronha, não sei o que. Ele não tem Twitter, não tem Facebook. Quando ele fala comigo, é por SMS, eu não respondo porque eu nunca tenho crédito no celular, ele não tem WhatsApp. Então dificulta a comunicação um pouco com o Caju. Eu gostaria de um dia ser chamado pra uma festa de final de ano dessa família, hein, Teleco? Pois é, eu vou levar os meus papiros pra pegar um autógrafo. Eu queria, inclusive, chamar um cara que eu também desconfio que talvez seja corintiano. Bem-vindo, Rodrigo Vessoni, a esta humilde conversação. Ele chegou. Tudo bem? Muito boa noite, hein? Tudo bem. Puta, eu dormi, cochilei, acordei. Agora que eu vi, tô até sem bateria aqui. Acho que eu vou ter que cortar. Sony entrando com tudo, entrando com o pé no peito nesse podcast mão número 63, número 63. É um prazer também falar contigo, viu, Vessoni? Muito obrigado, hein? Um grande abraço a todos. Desculpa o atraso aí. Ô, Vitão, antes da gente passar pro próximo assunto e já colocar o Vessoni na conversa, só uma dúvida que eu fiquei agora. Os filhos da Marília Ruiz com o Paulo Bonfá torcem pra que time? Bom, o Fred, que tem 3 anos, é o mais velho, me parece que será corintiano, né? Embora o pai tente fazer ele ser palmeirense. Agora, o Teco, que é o caçula, já, o acordo dele já é corintiano, já tem camisa do Corinthians, já usa desde os meses. Mas eu acredito que a mãe tem mais influência que o pai nesse caso aí, Belo. Ah, tá certo. Então o pai vai ter que assistir jogos do Corinthians pra levar a filharada no futuro, então. A fase não tá boa pra ele mudar o time, né? Ô, Teleco, a gente tava falando de negócios ruins do Corinthians, né? A respeito do negócio da Caixa, do patrocínio, enfim. Mas um negócio muito ruim do Corinthians também pode ser o Alexandre Pato, né? A gente falou o negócio do jornal The Sun. Eu queria colocar o Vessoni na conversa, porque eu até falei na rádio nessa segunda-feira sobre isso, na Rádio Transamérica. Para quem quiser ouvir 100,1 FM ou Transamérica, radiotransamerica.com.br na internet, fazendo meu jabá, já que o Vitor falou do livro dele. Se quem quiser ouvir o Marco Belo é xvideos.com, é isso? Não, daí eu tô atuando em outro segmento. Eu até falei na rádio de um papo que eu ouvi no Corinthians sobre Alexandre Pato, Vessoni, que o Chelsea não estaria colocando o Alexandre Pato nem relacionando o jogador para partidas, porque assim desvalorizaria o atleta, nenhum outro clube europeu apareceria para tentar comprá-lo, e o Chelsea se acertando com o Alexandre Pato agora no meio do ano, apesar de ter aquela cláusula que não pode fazer um pré-contrato, mas isso é baboseira, porque o Chelsea e o Alexandre Pato fazem ali um contratinho de gaveta e ninguém tem nada a ver com isso. O Corinthians não participa do contrato entre o Pato e o Chelsea. E em dezembro, o jogador sairia de graça, o Corinthians perderia os tais 12 milhões de euros, que é o preço do Pato no mercado, e ele seria jogador do Chelsea de graça o ano que vem. Seria uma jogada do Chelsea para nenhum clube entrar na parada e para pegar o Pato de graça em 2017, Vessoni. Você tem alguma informação sobre isso? Ou você acha inviável, que não pode acontecer? O que você pensa a respeito desse assunto, Vessoni? Eu não tenho informação não, Belo, mas eu não duvido de nada. Acho que era um pouco bola cantada isso. O Corinthians arriscou ali o liberando para que ele explodisse ali em 6 meses e em 4 meses, e faltando 6 o Chelsea pagasse um dinheiro. Então é um pouco bola cantada essa.
E aí a dúvida agora vai ser no final do contrato ali, se ele de retorno ou não. Eu não sei, faltando, sei lá, 5 meses, para um jogador que não vai ficar, que não tem identificação, que não tem jeito, que só vai irritar se voltar, eu acho que a diretoria vai abrir mão dele definitivamente, vai dar como perdido o dinheiro e vai evitar pelo menos pagar 5, 6 meses de R$800 mil por mês. É isso que eu imagino que vai acontecer. Quanto ao Chelsea, eu não duvido que eles possam estar fazendo algum tipo de coisa para não gastar dinheiro. Tem alguma chance agora do Diego Costa lá tomar uma punição de 3 jogos, o que abriria um espaço para ele, mas sem a Champions, sem nada, só o campeonato lá, duvido. Agora acho que a situação do Corinthians ficou bem ruim nessa situação, nesse caso do Pato aí. Na época da negociação, o Roberto Andrade falou que tinha uma cláusula anti-Chelsea, não anti-Inglaterra, mas anti-Chelsea, que eles não poderiam assinar com o Pato, se eles não comprassem agora, mas não sei, é mais um assunto nebuloso, né? Essa cláusula, ela não permite que o Chelsea faça o tal do pré-contrato 6 meses antes. Não, mas ele tem que ficar um tempo de quarentena do Chelsea, acho que são 5 anos. Não, mas em dezembro, em janeiro de 2017, 1º de janeiro, o Pato não tem mais contrato com o Corinthians. Não, então, mas justamente essa cláusula era para proteger isso, do Chelsea não querer dar uma despertinha, deixar vencer o contrato e colocar, mas veja bem, a gente não viu o contrato. Eu acho que isso na época foi dito. Nem legal é. Eu acho que isso aí. Então, você pode ter um contrato. Você pode ter um contrato civil, discutir, depois lá na frente você pega uns 500 mil de brinde, mas isso daí dá pra derrubar, né? Bacana, o cara separa, pode fazer o contato que for, que a ex vai dar pra quem quiser. Essa é a questão. Não tem. Não, eu não vou. Eu tenho classe, eu não posso repetir. É o seguinte, a questão é ilegal isso. Não sei nem se existe ou não, mas isso não tem a menor lógica, não passa nenhum. Você não pode impedir o cara de trabalhar, né? Ele vai mais ter contrato com o Corinthians. Depois de ter contrato, a legislação não ia permitir uma coisa dessa. Eles também simplesmente podem entrar no acordo, olha, em vez de 12 milhões de euros, eu te dou 3 milhões de reais, boa sorte, um abraço. Que levou um pato gigante pra Paulista ontem, fã número 1 do Pato, o que ele acha, mas não tem a menor condição. Vitão, ele jogaria no seu time. Vitão, ele jogaria no seu time da Várzea ou não? Imagina ele no segundo quadro, naqueles campos de Várzea. Tem que tomar Maria Mole esse jogo pra aquecer. Chance 0, né? Aliás, o Jefferson, ele falou que você jogava muito bem. O Jefferson que era goleiro do seu time. Jefferson foi goleiro. Se for o Jefferson, tô pensando, Lombardinho, foi goleiro do futsal. Torcedor do Rivale. Torcedor palmeirense. Mas jogou no Corinthians. Era goleiro, grande goleiro, inclusive. Se ele tá ouvindo a gente, um grande abraço pra ele. Seguindo a profissão. Mas disse que você jogava bem, senão que... É amigo, né? Amigo fala. Mas obrigado pro Jefferson. Outro dia eu tava conversando com o Dodô, atacante que jogou nos 3 rivais do Corinthians, né? No Palmeiras, no São Paulo e no Santos. E é corintiano. E é assumidamente corintiano. Inclusive, um dos filhos do Dodô torce pro Corinthians, vai em jogo. E caramba, o chamado sorriso do gol, o Dodô. E ele tava falando, quando ele jogava na Várzea, tinha jogo que ele sabia que não podia fazer gol, porque senão ele não saía vivo. E ele levou isso pro campo. Depois que ele foi jogar no campo, ele levou essa experiência de várzea pro campo pra não fugir quando algum jogo era mais pegado, jogo de Libertadores, enfim. Daí, na hora, a primeira imagem que me veio foi do Pato. Faltou a várzea pro Alexandre Pato, Vitão. Faltou. Alexandre Pato, com todo respeito, não combina, não tem nada a ver com o Corinthians, enfim. Devia estar desfilando em Milão. Bom, é um jogador que eu não... Enfim, espero que o Corinthians resolva a situação dele, venda, não venda, mas que a gente não tenha mais que falar desse cidadão aí. Mas chega de falar de gente que não joga nada, né? Vamos falar de um craque. Vamos falar de Luca. Então, no sábado, saiu na coluna do Painel, que é do Marcel Rizzo, que o Corinthians ia oferecer 5 milhões de reais pelo Luca, né? Pelo 65% do Criciúma pelo Luca. E hoje saiu uma reportagem no Globo Esporte do Carlos Ferrari falando que iam oferecer 4 milhões e meio para os 65% de Luca. Nisso, o Samuel Venâncio, que é da Rádio Itatiaia, falou que o Corinthians estava se acertando com o Cruzeiro para comprar a parte do Cruzeiro, que são 35%. E aí, Rodrigo Vessoni, quem vai ficar com o Luca? E aí que 4 milhões e meio, 5 milhões, eu acho que assim, de reais, sei lá, por 50% pelo menos, talvez valeria.
vale a aposta, ele já está adaptado ao clube, tem ainda revenda, ele pode ir para o exterior. Eu não acho que é um valor no mundo do futebol hoje tão alto assim. Tem um papo lá vindo de Minas que o Corinthians estaria se acertando com o Cruzeiro de acordo com alguma coisa que colocaria dos direitos do Marcial. Enfim, aí já começa, acho que, complicar a situação. E o Corinthians tem que ter um teto. Não adianta, se o pessoal do Criciúma e etc. quiser começar a fazer leilão, agradece, libera e acabou. Porque também ficar querendo aumentar para um jogador que ainda é só o Luca e não é um astro nenhum. Mas é o melhor jogador do Corinthians nessa Libertadores, né? Foi o melhor contra o Cobresal, foi o melhor contra o Cerro Porteño. Não é nenhum craque, concordo com o Vessone, mas é o melhor jogador do Corinthians na Libertadores, por hora. Então, lembrando que os direitos totais do Luca, o valor dele seria 12 milhões de reais, tá? Se fala muito em 9 milhões, mas é pelos 65% do Criciúma. O valor total são 12 milhões de reais, 35% do Criciúma, 65% do Criciúma e 35% do Cruzeiro. O Corinthians tinha, eu conversei com o presidente do Criciúma outro dia e o Corinthians tinha oferecido 3 milhões, aí segundo essa notícia do Globo Esporte, aumentou para 4,5, e o presidente disse que não aceitaria nada menos do que os 9 milhões, poderia até conversar com o Corinthians, enfim, mas que o preço era 9 milhões. Ele falou, se o Corinthians oferecer alguma coisa, a gente vai sentar, vai conversar, eu tô disponível e tal, mas nas entrelinhas ele deixou meio claro que não ia baixar muito o preço do Luca não, porque havia outros interessados, outros clubes interessados no jogador. Daí você soma esses 4,5, como disse o Teleco, pelos 65%, mais um preço que teria que pagar o Cruzeiro pelos outros 35%, acabaria ficando um preço carinho pelo Luca. Não sei o que o Vessone e o Vitão... E vale lembrar que o Corinthians tinha prioridade até dezembro de pagar bem menos, né? Se não me engano, pagava só alguma coisa perto de 4,5, 5 também. Era 6, né? Era 6 pela parte do Criciúma. Até dezembro era esse valor, enfim, por falta ou de dinheiro ou de convicção, o clube não quis investir isso daí, aí aumentou o valor, a cláusula pulou, ela acabou a cláusula, o valor pulou, e agora fica nesse impasse. O Corinthians provavelmente deve estar oferecendo algo mais perto aí da cláusula anterior do que da cláusula nova, né? Também agora à noite, né, o Edu Gaspar esteve na Fox e ele falou que está muito próximo do acordo com o Luca. O Luca quer, né? Se depender do jogador, ele vai fazer o possível e o impossível para ficar no Corinthians. Ele já se declarou corintiano e óbvio que ele não vai querer voltar pro Criciúma, né? A não ser que o Criciúma mostrasse para ele uma proposta do futebol europeu, quem sabe mexeria com ele. Agora, trocar o Corinthians por outro clube brasileiro, sendo que ele já se declarou corintiano, acho que ele não vai querer. Então o Luca, eu acho que é uma parte importante na negociação, porque embora falem que o jogador não manda nada, o jogador manda, o jogador não joga onde não quer, é muito difícil. Então, e o Luca ainda tem um contato com a diretoria do Criciúma muito direto, ele mesmo fala que conversa com os caras todo dia, conhece todo mundo lá. Então eu acho que o Luca forçando a barra, o presidente lá vai acabar aceitando que não seja 4,5, que seja 5 milhões, enfim, vai pedir alguma coisa mais alta, mas eu acho que pelo que eu acho, né, não é uma informação, pelo que eu vejo da situação, acho que o Luca vai acabar acertando com o Corinthians. Esta segunda-feira, o Edu Gaspar declarou que o presidente do Corinthians conversou com o presidente do Criciúma e vai comprar no mínimo 50%. Eles só estavam esperando um dinheiro que ia entrar. Que é outra coisa que eu acho interessante, né, Teleco? Se o Criciúma tem 65%. O Corinthians não quer pagar o valor total. Deixa 15% com os caras, compra 50% e o Criciúma não ganha dinheiro agora, mas ganha numa venda futura. Eu acho interessante pro Corinthians, que vai pagar menos, e interessante pro Criciúma, que pode ganhar mais valorizando o jogador, né? Eu acho que pela idade, certamente a Europa já era pro Luca. Aí seria alguma coisa estilo China, né? Que o Corinthians já tem aí um intercâmbio grande com a China. Então, era um grande candidato a virar chinês no futuro, porque com 25 anos, apesar de ainda ser jovem, muito dificilmente iria para a Europa. A gente já passou o time para quarta-feira, para pegar o Cerro Porteño. Já falamos das negociações boas, ruins, enfim, tudo que tá rolando nos bastidores nessa semana. Só nos resta palpitar pro jogo contra o Cerro Porteño, Teleco. Deixa eu só colocar uma outra informaçãozinha aqui. Parece que o Corinthians ainda tá vendo alguém para a segunda fase da Libertadores. A gente só não sabe se é um nome de peso ou se é um nome mais para encher raia. Vamos descobrir. Qual posição?
seria atacante. Agora não tá claro ainda se é pela beirada, se é pelo centro. Tá no começo ainda, né? A gente não tem nomes. Baixa, né? Mais centro-direita. Precisa de um 9, né? Que o André não dá. E o Internacional parece que se interessou pelo Theo Gutierrez, então esse pelo menos está fora do caminho do Corinthians, porque seria uma barca furada pelo que jogou no Sporting, ou que tá jogando, ou que jogou, sei lá, não sei se ele vai continuar lá ou vai sair, mas o Theo Gutierrez era muito caro e não tá jogando nada. Seria um outro Alexandre Pato da vida, hein? Tem que tomar cuidado com essas coisas. E o cara que chegou no River Plate, que era o time dele, abandonou o time antes da final da Libertadores para ir pro Sporting. É isso. Imagina o compromisso que ele teve com o Corinthians. Nenhum. Não teve com o River Plate onde ele jogava na final. Se o cara na reta final não tem esse compromisso, independente de jogar bem ou não dá pra contar com o jogador desse, ainda bem que não veio. Esse daí é o que o Vitão falou. Isso pra mim é muito claro, assim. Você trazer um cara desse que largou um time, na hora de entrar pra história do clube, você pode largar a mão, que pra mim não vale nada. E tem alguns jogadores que o clube fica interessado no cara há uns 8 anos, assim. O Wagner Love aconteceu isso. E nunca consegue, o André também, né? Nunca consegue, de repente vem. Há muito tempo que o Corinthians se interessa no Rafael Sobis. Toda janela o Corinthians vai atrás do Rafael Sobis. E era do Corinthians no Juniores. Exato, começou no Corinthians. Então, olha, uma hora ele vem. O Rafael Sobis, um jogador ok, não é nenhum craque, mas não é mau jogador. Mas fez uma ótima Libertadores pelo Tigres ano passado. Exatamente, de repente. E tem um jogador também que é muito bom, que eu acho que tem a cara do Corinthians, que tá aí pelo mundo, sem muito sucesso. A gente não vê aparecer tanto assim. Que o Corinthians podia ir atrás, um tal de Romarinho. Vocês já ouviram falar? Acho que cairia bem. Confesso que eu não acompanho o futebol do mundo árabe. Mas o Romarinho foi um jogador que teve bastante importância no Corinthians pelos gols que fazia sempre contra o Palmeiras e pelo gol eterno lá do La Bombonera, né? Enfim, o jogador, por exemplo, acrescentaria mais que o André, por exemplo. Eu posso dizer, Romarinho não vem, Rafael Sobis vem. Agora o mundo árabe eu não sei, porque eu não sei quem tá jogando, não acompanho. O que você ia falar, pessoal? O Romarinho é aquele mundo da lua que ele vive, um mundo particular dele. Contar uma aqui que me contaram pros amigos do podcast. Ele teve no Parque São Jorge. Um ex-jogador teve no Parque São Jorge um tempo atrás, e aí surgiu o assunto do Romarinho e tal. Falou, pô, ele me ligou esses dias, me chamou no WhatsApp e tal. Esses dias não, né? Assim que ele foi embora e tal. Ele perguntaram, mas por que ele te chamou e tal? Ele falou assim, não, porque o cara era companheiro de quarto dele. E ele não tava conseguindo entrar no Instagram dele porque não lembrava a senha, e ele ligou pra esse colega de quarto dele, que era do Corinthians, pra perguntar se ele lembrava a senha dele do Instagram, porque ele não lembrava. Então esse é o Romarinho. E eu vou estragar a história do Vessone, porque o único ex-jogador que voltou dia desse foi o Paulinho. Então deve ser o Paulinho, esse cara que contou aí. Eu tô tentando lembrar. Eu acho que pode ser o Paulinho mesmo, mas acho que o Castan teve lá também. Outros jogadores foram lá, né, na verdade. Mas se não me engano era o Paulinho. Mas enfim, me contaram essa daí, eu achei engraçado porque mostra muito quem era o Romarinho. E o Dentinho, hein, Marco Belo? Não sei como é que ficou a história do Dentinho, se ele tá jogando ou se não tá jogando. Confesso que do mesmo jeito que o Vitão não acompanha o mundo árabe, eu não acompanho o mundo turco. Como é que tá? O Dentinho tá jogando? Ucraniano. Ucraniano. Um abraço aos turcos e ucranianos que são irmãos comigo. Teve um tempo que foi muito errado o Dentinho, né? Sim, assim que ele sair de lá, o dia que ele quiser, ele será jogador do Corinthians. Tem um acordo verbal dele, a diretoria corintiana. O dia que ele estiver no mercado, o Corinthians contrata, assim como aconteceu com o Christian. Será que ele vai jogar tão bem quanto o Christian ou não? Se eles estão usando ele lá, eu não sei se ele tá jogando. Eu acho que hoje o Dentinho nesse time aí brigava. Eu acho que é diferente a situação do Christian, porque o Dentinho ele é muito mais novo, né? Ele saiu daqui muito jovem. Deve estar com o que agora? Uns 24 anos, talvez? Não, ele é de 89, tá com 27. 27. Mais novo que o Christian. O contrato dele acaba no fim do ano. Se é pra ver de perto, eu preferia ver a mulher samambaia, que a gente... Tá. Enfim, mas nem Sobis, que é ídolo no Tigres, nem Dentinho, que tá lá no Shakhtar.
nem... Quem mais que a gente falou? Sobis, Dentinho, Romarinho. Nem Romarinho, que é um dos artilheiros do campeonato lá do país dele. Nem o Theo Gutierrez, que tá indo pro Internacional. Nem o Tevez, que já jogou pelo Boca. Dessa também nós escapamos. Aliás, o Teleco falou o país dele e o Vitor falou que ele joga no mundo árabe. Quem nasce no mundo árabe é o quê, hein, Vitão? Nesse país estranho. Esfirra. Um abraço a todos os árabes que acompanham o podcast Mão. Que Sinceramente, eu não sei. Eu falo mundo árabe porque eu não sei dizer se ele tá no Emirados Árabes. Não, é que eu não sei se ele tá na Arábia Saudita, se tá no Catar, se tá no Emirados Árabes. Então, quando você não sabe, é Catar, né, Marinho? Vai se Catar. É Catar, não, mas eu tô brincando com você, mas todos nós acabamos resumindo como mundo árabe, porque pra gente que tá longe acaba sendo difícil diferenciar, né? E o futebol é insignificante de todos eles. Exatamente. Teleco, quem vem aí não é o Rafael Sobis, não é Tevez, não é ninguém, é Claudinho, um menino que foi muito elogiado pelo pessoal da comissão técnica lá em Ribeirão Preto. Eu tava conversando com uma galera do Corinthians lá e o Claudinho tá jogando muito bem. E o pessoal aposta bastante nele. De repente pode ser esse cara que vai aparecer aí nas fases finais da Libertadores, de repente ser mais utilizado na competição. Vamos ver, né? Se o fez um gol na final, por que não Claudinho? Por que não? É um cara que o torcedor corintiano vai ouvir muito falar. Vessone, Corinthians e Cerro Porteño. O Corinthians ganha fácil, ganha difícil ou não ganha? Não, ele ganha, não sei se vai ser fácil não, mas ganha. Eu não sei se vocês já explicaram a situação, mas a verdade é que o Corinthians, se não ganhar, ele tá praticamente fora da Libertadores. Assim, eu me surpreenderia se o Corinthians não ganhasse nesta quarta-feira e passasse de fase. O Corinthians hoje tem 6 pontos, o Cerro tá com 7 e o Santa Fé tá com 4. O Santa Fé vai ganhar os 2 jogos do Cobressal e vai a 10. Isso. Ele já ganhou, vai a 7. Ele vai ganhar o Cobressal e vai a 7. Se empatar, o Cerro vai a 8 e o Corinthians a 7. Então fica 8, 7, 7. Você tá dizendo que o Corinthians com certeza vai perder do Santa Fé lá na Colômbia. Então, o resultado normal é o Corinthians perder na Colômbia, e aí aconteceria o quê? O Cerro vai ganhar do Cobressal, o Cerro vai a 11, o Santa Fé vai a 10 e o Corinthians fica com 7. Óbvio que o Corinthians vai ganhar do Cobressal na última rodada e vai a 10. Só que se os dois fizerem um joguinho de comadre, por exemplo, e empatarem nesse jogo lá na Colômbia, o Corinthians está eliminado. Os dois agora, vão classificar. O Santa Fé empatou 0-0 com o Cerro Porteño em casa. Eu queria entender por que o normal é o Corinthians perder do Santa Fé lá. O empate não seria mais normal? E eu vou pôr uma pimenta nessa história aí, Vessone. Eu acho mais fácil o Corinthians ganhar do Santa Fé lá do que ganhar do Cerro Porteño em casa, não pelo Corinthians, mas porque o Cerro Porteño vai só se defender e o Corinthians tem dificuldade contra equipes que jogam assim, e o Santa Fé em casa vai se abrir muito mais do que se abriu na Arena de Itaquera. Não, ok, é opinião. Eu penso isso. Então, para mim, a decisão do Corinthians é nesta quarta-feira. Se ganhar, o Corinthians vai depender. Ele pode até perder na Colômbia, o resultado da Colômbia pouco importa, e aí vai bastar ele ganhar do Cobressal na última rodada em casa para chegar a 12 pontos e classificar, porque na verdade na última rodada aí muda a história. O Cerro e o Santa Fé eles vão se matar por uma vaga só. Então eles vão ter que jogar, um deles não vai ter, um deles pelo menos não vai pontuar. Então esse que não pontuar vai cair. Se os dois pontuarem, um pontinho não vai resolver a vida para um deles. Então, na verdade, a decisão do Corinthians, para mim, pelo menos na minha visão do grupo, é nesta quarta-feira, porque eu acho que não a tendência de perder na Colômbia, porque o Santa Fé é muito bom time em casa, deu um calor. Você tem razão, Vitão, no 0-0, mas para quem viu o jogo, o 0-0, o Anthony Silva foi o goleiro do Cerro Porteño. Não, concordo, assisti o jogo. Foram 14 chutes do Santa Fé. Eu não acho que o Corinthians já chegue derrotado em Bogotá. Eu acho que o Santa Fé tem mais chance que o Corinthians de ganhar o jogo, mas o empate é um resultado perfeitamente normal. Enfim, eu não acho que eu concordo com o Vessone que esse jogo é fundamental. Eu acho que o Corinthians ganhando do Cerro Porteño, eu acho que ganha, praticamente garante o primeiro lugar, já que vai ganhar do Cobressal. Esse jogo já é mais fácil. Agora, se não ganhar, considerando um empate, derrota é outro caso, mas se empatar, pelo menos empatar contra o Cerro Porteño, o Corinthians vai para Bogotá atrás de um empate.
Aí pensando já no segundo lugar do grupo, porque é um resultado bastante possível. Se o Corinthians não tem condição sequer de pensar em empatar em Bogotá, é melhor cair fora, porque aí não vai fazer mais nada na Libertadores. Pode perder, mas se achar que já é derrotado de antemão como se fosse o Barcelona no Camp Nou, é um jogo bastante negociável. Não acho que é essa barbada toda não perder lá em Bogotá. Não concordo só com isso. Com esse ponto de vista, eu concordo com o Vessone disso. E aí a gente fez o cenário aí, por exemplo, com uma não vitória, por exemplo, mas com uma vitória, só para que o ouvinte entenda, o Corinthians iria a 9, o Cerro para com 7, e aí o Santa Fé vai a 7 também, então ficaria 9, 7, 7. O Corinthians já vai saber antes do jogo, né? Porque só uma coisa, só rapidinho, Vessone. O jogo do Santa Fé é na terça, o Corinthians joga na quarta. Então o Corinthians vai entrar em campo contra o Cerro Porteño já fora da zona de classificação, provavelmente, certo? Já vai saber o resultado do Santa Fé, que é na Colômbia. Já ganhou do Cobresal no deserto. A chance de ganhar nessa terça-feira aí é enorme. Então o Corinthians já vai entrar provavelmente fora da zona de classificação em campo. Mas com empate, passaria à frente e jogaria por empate. Vocês estão ouvindo o podcast Timão com Mick Jagger Guedes, Mick Jagger Vessone e Mick Jagger Belo. Pra mim, amanhã 3-0. Um jogo tranquilo. E outra, vai ganhar do Santa Fé e do Cobresal também. Eu também acho que não perde lá não. Mas amanhã meu palpite é 2-0, Telex, você é muito otimista. Nessa quarta eu também penso num 2-0 assim também. E só terminando, então se o Corinthians vencer ele vai a 9 e o Santa Fé vai ganhar também e vai a 7. Então fica 9, 7, 7. O Corinthians pode até perder na Colômbia, porque os dois iriam a 10. Os dois ultrapassam o Corinthians. Sim, só que eles vão se matar na última rodada, o Corinthians vai a 12. Então, por isso que a vitória nesta quarta-feira praticamente classifica o Corinthians. E só pra explicar o que eu falei, pra não acharem que eu sou louco, eu não tô falando que o Santa Fé vai ser mais fácil que o Cerro Porteño, o Santa Fé na Colômbia e o Cerro em casa. O que eu tô falando é que o Corinthians em casa contra o Cerro Porteño vai encontrar uma dificuldade que não vai encontrar contra o Santa Fé na Colômbia. Contra o Cerro Porteño em casa, o Corinthians vai ter que jogar contra um time com 11 jogadores atrás. Até se fizer um primeiro gol logo, beleza, acabou o Cerro Porteño que vai ter que atacar e daí vai ficar mais fácil, o Corinthians pode até fazer 2-3-0. Agora até fazer um gol vai ser muito difícil. E contra o Santa Fé, não, vai ser aquele jogo lá e cá, porque o Santa Fé vai jogar aberto, time colombiano, apesar do treinador ser uruguaio, é uruguaio, né, o treinador do Santa Fé, se eu não me engano. Eu sei que não é colombiano, mas acho que é uruguaio, se eu me recordo. É um outro estilo de futebol. Mas é uma equipe colombiana que joga bola, que joga ofensivamente, tanto que contra o Cerro chutou 14 bolas no gol. E o Corinthians gosta de jogar contra times assim, por isso que eu tô falando que de repente é mais fácil o Corinthians se sentir à vontade na Colômbia do que quarta-feira contra o Cerro em casa. Mas eu acho que o Corinthians ganha também 1-0, 2-0. O treinador é Gerardo Peluso, uruguaio. Então, eu voto 3-0, Vitor Guedes 2-0, Rodrigo Vessone 2-0 e Marco Belo 2-0, correto? Pra ficar diferente eu vou no 1-0, vai só pra eu ganhar sozinho e não dividir o prêmio com vocês. A gente precisa começar a anotar um bolão aqui no podcast, irmão. E a verdade, só lembrando que no final aquele gol contra o Cobresal, no final das contas, pode ser fundamental aí, porque se o Corinthians não vence aquele jogo, a situação poderia ficar bem pior, né? O Cobresal vai acabar com 0 pontos na competição. Então, galera, acho que já expusemos nossas opiniões, nossos comentários, nossas baboseiras e soubemos até que Vitão Guedes janta, não é bem um jantar, né? Vinagrete com vinagrete, uma informação que você não queria ter, você não precisava ter, mas você teve aqui nesse podcast Mão número 63. Queria dizer que a gente volta depois do jogo, já com resultado, para falar um pouquinho mais de Libertadores, falar um pouquinho mais de Corinthians no próximo podcast Mão. E me despeço por aqui. Vitor Guedes, até a próxima. Até a próxima, vai Corinthians. Parafraseando o Teleco. Falou, Rodrigo Vessone. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Vai dormir. Teleco, um abraço. Boa noite a todos e vai Corinthians. Falou, pessoal.